Meu querido irmão, minha querida irmã, com muita alegria eu estou chegando até você hoje, dia 4 de maio, nesta quinta-feira, para levar sempre uma mensagem de fé e de esperança a tantas pessoas que nos escutam através do programa Voz do Pastor. Hoje eu quero mandar uma saudação para tantas pessoas idosas que escutam este programa na sua cama, na sua rede, em sua casa. Muitas vezes não podem sair de casa. É o caso da Dona Maria de Jesus Lemos, mãe da Clelma Lemos, em Coroatá, que sempre eu escuto da sua filha a notícia que está atenta ao programa Voz do Pastor. Para a senhora Dona Maria de Jesus e tantas outras pessoas queridas, nosso abraço e o desejo de que recupere bem a saúde. Vamos agora meditar o Evangelho de João 13, 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o pusestes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus nos fala que Ele conhece aqueles que Ele escolheu. E aqui entra o grande mistério. Jesus escolheu também Judas, aquele que o traiu. Jesus escolheu estes apóstolos que uma hora eram alegres, uma hora tinham fé, outra hora eram descrentes, cabeça dura, teimosos, frágeis. Mas ele chama todos e depois confia neles a missão de anunciar o Evangelho. Judas, infelizmente, ele não soube tratar do arrependimento, porque uma das coisas que mais maltrata o nosso corpo, a nossa vida, é o arrependimento. O arrependimento é uma dor muito profunda, e se a gente não souber tratar a culpa, o arrependimento pode chegar à depressão, pode chegar à morte, com o suicídio, como aconteceu com Judas. E hoje, um grande mal na humanidade é essa experiência de ficar ruminando, de ficar relembrando os erros e não ser capaz de encontrar caminhos na vida. Eu queria hoje contar para vocês uma história para tirar uma lição. Havia numa cidade um homem que ele era cego e ele se virava sozinho. Ele caminhava nas ruas da cidade, ele conhecia as ruas e também ele se baseava nas plantas das ruas. Com a sua bengala, ele ia sempre caminhando pelas avenidas e ele não se perdia. Só que um dia cortaram as árvores da avenida onde ele passava
E este homem, ele com a sua bengala, ele não estava mais se localizando. Ele ficou desorientado. A rua estava deserta e ele não encontrou ninguém para dar uma informação para ele. Andou por algum tempo, mas acabou se perdendo. Entrou num caminho totalmente diferente. E aí, ele seguindo a rua, foi parar às margens do rio que cortava a cidade. Ali, o rio, para ele, era um ponto de referência. Mas ele não sabia em que altura ele estava do rio. Procurou a ponte e já estava se aproximando dela, quando uma voz assustada e desanimada de uma mulher lhe perguntou: "O senhor está precisando de ajuda?" Aquela mulher falou para o cego: "Sim, eu estou precisando achar o caminho de casa", respondeu ele. E a mulher disse: "Foi o que eu pensei." E ela se prontificou para levá-lo de volta. Então, aquele cego disse para a mulher o endereço dele, onde ele morava, colocou a mão no ombro dela e ela foi levando aquele homem até a sua casa, que não era muito distante dali. Lá se foram os dois, conversando alegremente pelo caminho. Pareciam já velhos amigos, de tamanha intimidade. Quando o cego chegou na sua casa, ele agradeceu aquela senhora. Só que a mulher respondeu para o cego: "Eu é que lhe devo agradecer." E o cego perguntou: "Por que você está me devendo alguma coisa e está querendo me agradecer?" "É porque realmente eu estava muito amargurada, com muitos problemas na minha família. E eu estava perto da ponte pensando seriamente em me jogar daquela ponte no rio, pois eu perdi completamente o gosto de viver. Não havia ninguém por lá naquela hora e eu estava prestes para pular, quando você apareceu, tateando, procurando o caminho, andando sem rumo. Então eu olhei a sua situação e decidi não pular, desisti de pular da ponte e você salvou a minha vida." Então os dois se abraçaram e aquela mulher voltou para casa pensando assim: foi um sinal de Deus para que eu não fizesse algo tão grave contra a minha existência. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, olhe, veja, os dois estavam perdidos, tanto o cego quanto a mulher, mas os dois acabaram se ajudando mutuamente. A mulher encontrou alegria em ajudar um cego e o cego encontrou o caminho de casa. E assim fica a lição para nós. Como eu posso, na minha vida, superar as minhas amarguras, as minhas tristezas? É somente ajudando os outros. Na medida que eu não fico só pensando em mim, nas minhas dores, mas penso no sofrimento dos outros e faço algo, então eu vou encontrar a saída para a minha vida. Deus abençoe a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.